boa, galerinha? Professor Leandro com vocês, mais uma vez na área. Hoje nós temos aí o vídeo de matéria. Só que, como a gente já está um bom tempo aí, pelo menos umas 2 semanas, sem ver a matéria nova, a gente entrou aí numa semana aí que foi só revisão e uma semana de testes, eu resolvi voltar um pouquinho. A gente vai pegar aí a partir do capítulo 19, vou fazer uns exercícios com vocês, já vai servir como uma revisão. E não custa nada, né? A gente está revendo e reforçando essa parte da matéria que ela é tão importante pra gente, tá certo? Então vamos lá, capítulo 19, todo mundo aí com o livro aberto, vamos acompanhar operações com frações, belezinha? Adição e subtração de denominadores iguais. Dessa vez eu não vou ficar lendo essa introdução toda, né, gente? Até porque isso daqui já é matéria passada pra gente, tá certo? A questão aqui vou destacar uns pontos importantes. Na adição de frações de denominadores iguais, o numerador da fração resultante é a soma dos numeradores das parcelas e o denominador é igual ao denominador das parcelas. Basicamente a gente faz o quê? A gente repete o denominador, tá? Isso quando os denominadores são iguais, você repete o denominador e você efetua o que tiver para efetuar na parte de cima, no numerador. Se eu estiver somando, vou somar, e se eu estiver subtraindo, vou subtrair. Adição e subtração, multiplicação e divisão são operações diferentes, tá certo? Vamos lá, exercícios. Juliana trabalha em um escritório de arquitetura. Ela planejou executar um determinado trabalho em 6 etapas. Pela manhã, ela fez o que está indicado em vermelho e na figura, e à tarde o que está em laranja. Letra A. Escreva uma adição que represente o que ela já executou do trabalho total. Bom, povão, aqui a questão é a seguinte: a gente vai contar, né, em quantas partes ela fracionou essa divisão. Deixa eu ver aqui só o tamanho da caneta. Então a gente vai contar, nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o trabalho total ela pegou e dividiu em 6 partes, tá certo? Então o nosso denominador lá, 6. Beleza? Na parte da tarde, não, minto. Na parte da manhã, ela fez o que está em vermelho. Então, são 2 casinhas para o vermelho, 2 de 6, um total de 6. Tá certo? O que está de laranja, 3, um total de quanto? De 6. E ficou faltando ainda ali, um pedacinho em branco, né? Então, a gente pode dizer que ficou faltando 1/6 do trabalho total. Tá certo? Na letra A, ele quer o quê? Ele quer o que ela já fez, né? Então é isso aqui, não precisa fazer mais nada, tá certo? Escreva uma adição que represente o que ela já executou. É isso aqui. Letra B. Escreva uma subtração que represente a diferença entre o que ela fez à tarde e de manhã. Então vamos lá, à tarde, de manhã. É isso aqui, tá? Não precisa colocar o resultado. Escreva uma subtração que represente o que falta ser executado. Uma subtração, então a gente pode escrever assim, Isso aqui é o serviço todo, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Acabei botando demais. Isso aqui é o serviço todo, tá certo? O que ela já fez? 3/6 menos 2/6. Isso aqui no final vai me dar 1/6. Então é o que a gente acabou de ver, né? O denominador ele se repete e você vai efetuar o que tiver para efetuar em cima. 6 menos 3 dá 3, menos 2 dá 1. Isso aqui é o que falta ainda ela resolver. Tá certinho? Efetue as adições e subtrações com as frações a seguir. Isso aqui, pessoal, é bom que dá para ser feito bem diretão mesmo, tá? Será que dá para escrever isso aqui? Nossa, não dá para enxergar nada. Isso aqui. Também não. Calma aí, professor. É isso?
Horrível. Deixa eu ver se melhora isso aqui. Eita, melhorou. Vamos lá. Isso aqui agora a ponta tá muito grossa. Deixa eu ver se eu diminuo aqui. Bom, o denominador ele é igual para todo mundo. Então, basicamente, você vai repetir esse denominador. Então, o espaço está muito pequeno, mas vamos lá. 2 mais 7, 7, 8, 9. Então, em cima, 9 quinzeavos. Aqui, ó, 9 menos 5, 4 13 avos. Na próxima, ó, 17 menos 6, 11 quartos. Na próxima, 4 mais 2, 6 sétimos. 10 menos 2, nós temos aqui 8 terços. E aqui, ó, 3 mais 4, 7, 8, 9 décimos. Beleza? A dificuldade aqui ela vai estar quando os denominadores forem diferentes. Tá? Por enquanto, tudo igual. Mamão com açúcar. Junte-se a um colega, não precisa, né? Em uma folha de papel quadriculada, represente a subtração a seguir com desenho de figuras divididas em partes iguais. É isso aqui, ó. Tá? Você tem que fazer isso aqui. Depois, elabore um problema que possa ser resolvido por meio de uma subtração. Vocês podem pegar alguma coisa parecida com isso daqui, ó, da número 1. Tá? Como essa resposta é pessoal, eu tô te dando um exemplo aqui já. Não vou me alongar muito nisso daqui, não. Tá certo, pessoal? Não vejo necessidade. Vamos lá, 4. Para dar uma volta em uma pista, circular, é necessário percorrer 2.000 metros. Se andei 1/8 da volta, tomei um gole d'água, andei mais... Opa, então vamos anotar aqui. Ele andou 1/8 mais 5/8. Quantos metros percorri ao todo? Então é o seguinte, ele andou 1/8 mais 5/8. No total ele andou 6/8. De quanto? De 2.000. Isso aqui não vai dar espaço para colocar aqui. Deixa eu ver se eu apago aqui logo. Senão esse vídeo aqui vai demorar 3 horas. Então, pessoal, 6/8 de 2.000. Deixa eu diminuir isso aqui, que eu acho que ficou muito exagerado. Tá. Bom, povão, a gente pode multiplicar e depois dividir, ou a gente pode dividir e depois multiplicar, que a ordem, ela não interessa. Se eu colocar um umzinho aqui embaixo, eu passo a ter uma multiplicação de frações. Eu já fico mais à vontade de falar isso daqui para vocês. Eu sei que o capítulo é de adição e subtração, mas eu fico mais à vontade porque a gente já trabalhou isso. Então é mais cômodo pra gente fazer assim do que eu tentar ficar explicando pelo modo da adição, que é mais complicado. Tá? Assim é mais rápido. Então vamos lá? Vamos começar a fazer o quê? Vamos dividir? Vamos dividir. Vamos 2.000 por 8. Vamos lá. 2.000 dividido por 8. Baixo 20, né? 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. Sobrou 4. Vem o 0. 40 por 8 dá 5. Resta 0. E esse 0 aqui? Bota aqui no final, ó. Então vai ficar 6 vezes 250. Então a gente pega aqui 250 e multiplica agora por 6. 6 vezes 0. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12. Mais 3. Então ele percorreu 1.500 metros. Ele andou aí bastante, né? Tá faltando só 500 metros para ele. 5. Vamos lá. Considere a régua abaixo e responda as questões.
Juntando 1/5 do comprimento da régua com 2/5 do comprimento da régua, qual a medida total em centímetros? Bom, povo, a gente pode pensar no seguinte. Nesse caso aqui está muito facinho, porque o 15 ele é múltiplo de 5, né? Eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar e dividir logo 15 por 1/5. Multiplicar, perdão. Posso descobrir quanto que é 1/5 de 15. 15 dividido por 5 dá 3. Tá? Então, 1/5 da régua são 3 centímetros. 3 centímetros. Isso aqui é 1/5. Então, quanto que são 2/5? 6 centímetros. Só que eu vou estar juntando, né? Então tem aqui, ó, 1/5, 1/5 e 1/5. No total tem 3/5 marcados aqui, ó. 1 mais 2, 3/5. Né? Qual a medida total em centímetros? Eu parei aonde? Ó? Parei no 9. Bem tranquilinho, né? B. Um segmento tem total igual a 1/3 do comprimento da régua. Qual é a fração que representa o comprimento que falta completar? Bom, pessoal, que falta completar 3/3 é o total. A gente tem que pensar que é o inteiro, né? Quanto que é 3 dividido por 3? Dá 1. Se eu te desse, por exemplo, aqui no começo do exercício, a arquiteta ela fez o quê? 2/6. A gente não chamou o trabalho inteiro de 6/6? Por quê? O número dividido por ele mesmo sempre dá 1. É o inteiro. Tá? Então, eu quero representar qualquer coisa inteira, é o número dividido por ele mesmo. Por que eu estou usando 3? Porque o exemplo aqui do exercício foi 1/3. Então, 3 sobre 3 dá 1 inteiro. Eu quero saber quanto que falta para completar o inteiro. Eu quero saber uma diferença do inteiro para o terço que ele me deu. 3 menos 1 dá 2/3. Isso aqui você faz de cabeça tranquilamente, né? É só você observar o cheio, né? Que é o 3. Ele está te dando 1. Do 1 para chegar no 3 faltam 2. 2/3. Tá certo? Daqui para frente vocês vão poder fazer isso aí de cabeça tranquilamente. 6. Em uma reta numérica, se dividirmos a unidade em 3 partes iguais, podemos indicar algumas frações, como ilustrado ao lado. Então ele pegou e dividiu aqui, ó. 0, 1, 2, 3. Eu tenho 3 partes iguais. Do 0 ao 1, do 1 ao 2, do 2 ao 3. Beleza? Observando o ponto A, responda. Quanto 4/3 é maior que 1? Então, o ponto A, ele representa quanto? 4/3. Por quê? Cada segmento desse aqui, ó, que eu estou riscando, ó, 1, 2, 3, 4. 4/3. Cada segmento desse é 1/3. 1 de 3. No caso, o A, ele pegou 4 segmentos desse de 3. Por isso que é 4/3. Eu tenho um numerador maior que o denominador. Ele quer saber o quanto que ele é maior do que o 1. Ele é maior em 1/3, que ele está pegando um segmentozinho só a mais do que 1. 1/3. Cada segmento, 1/3. B. Qual é o resultado de 2 menos 4/3? Você repara que você não tem que fazer conta, é só você observar aqui. Tá? Quantos segmentos está faltando do A para chegar no 2? Está faltando 2 segmentos. E nós chegamos à conclusão que cada segmento desse tem 1. Se eu estou pegando 2, 2/3, tá? Então, letra B aqui, ó, 2/3. C. Qual é o resultado da diferença de 3 para 4/3? Mesma coisa, só você contar quantos segmentos faltam. Eu tenho 2 aqui, 3, 4, 5. 5/3. 5 de 3.
Beleza, pessoal? Com isso aí nós fechamos a página. Não quero salvar nada. 174. Beleza? Assim, ó. A 175 ele já está falando do ponto mais comum, que é a soma e subtração com denominadores diferentes, tá? Infelizmente isso daí é muito mais comum do que com denominadores iguais. Tá certo? Por que infelizmente? Porque dá trabalho. Simplesmente. Você tem que fazer isso, não tem como. Qual é o processo correto aqui? Bom, eu vou pegar a letra I. Não vou pegar e fazer isso tudo agora não, porque novamente eu vou avançar um pouco com a matéria e o vídeo vai ficar enorme, né? Se eu pegar para fazer isso aqui agora de uma vez com vocês. Eu vou pegar alguns aqui e vou estar fazendo com vocês só para a gente estar relembrando como é que faz essa soma e subtração com denominadores diferentes. Então vamos lá, vou pegar aqui a letra I, tá certo? 1/4 mais 1/2 mais 1/8. Beleza? O que eu faço se esses denominadores eles são diferentes? Eu posso sair fazendo normal? Não. Tá? O primeiro erro aí da galera é tentar pegar e somar isso daqui direto. O pessoal que está sem estudar há muito tempo, se vocês virar e perguntar agora para ele, pô, como é que faz isso daqui? Ele vai falar para você, pega e soma geral. Não pode, né? Você tem que transformar essas frações de maneira que elas fiquem com o mesmo denominador. Você vai achar frações equivalentes a essas frações aqui. O que são frações equivalentes? São frações com o mesmo valor, tá? Você vai achar frações equivalentes que fiquem iguais, né, com o mesmo denominador. Pô, professor, não entendi nada. Vamos lá. Primeiro processo que a gente faz aqui, MMC, tá? Entre os denominadores. Então, coloca o denominador aqui, um do lado do outro. Vamos efetuar a decomposição simultânea em fatores primos. Por 2, aqui vai dar 2, 1 e 4. Por 2, 1, 1 e 2. Por 2 de novo, 1, 1 e 1. Achou 1 aqui em todos? Você já sabe que você acabou. Multiplica Geraldo aqui, ó. 2, 4, 8. Esse aqui é o meu MMC. Mais igual a 8. Então, o teu MMC é 8. Beleza? Você pega aqui, você vai repetir ele na mesma quantidade em que você tem de frações. Eu tenho 3 frações, vão ser 3 vezes ele repetindo aqui. Por que eu já botei aqui o igual? Porque no final você repete o denominador, né? Então já sei que ele vai entrar aqui no final também. Beleza? Agora vamos às transformações. Eu vou pegar essa minha primeira fração aqui e vou transformar ela, tá? De maneira que ela tenha que ficar com o denominador 8. É por isso que eu já coloquei o 8 aqui. Beleza? Do 4 para o 8, eu tenho que multiplicar ele por quanto? Por 2. Tá certo? Então, ó, esse 2 ele vai multiplicar aqui em cima, tá certo? E vai multiplicar o 4 também, por isso que ficou 8. 2 vezes 1, 2. Tá certo? Então, essa fração aqui, ela é uma fração equivalente a esta fração aqui. Tá certo, pessoal? É uma fração equivalente. Beleza? Tem o mesmo valor. Tá? É a mesma fração, só que eu estou escrevendo com outros números. Vamos lá para o 2. Qual número você multiplica o 2 para chegar no 8? Nesse denominador aqui? 4, né? Então, 4. Pega esse 4, multiplica lá em cima. 4 vezes 1, 4. É a mesma fração. Se você simplificar em cima e embaixo por 4, você vai chegar nesse cara aqui. Tá? E o 8 já não é 8? Então você vai colocar 1. Por quê? Você não precisa multiplicar. 8 vezes 1 é 8 e 1 vezes 1 é 1. Tá certo? Então você acabou de transformar essas três frações aqui,
em frações equivalentes de mesmo denominador. Esse processo todo que a gente faz aqui de MMC nada mais é do que você transformar as frações de maneira que elas fiquem com o mesmo denominador. Lembrando que você só pode somar ou subtrair se tiver o mesmo denominador. Por isso que dá trabalho. Porque você tem que fazer isso daqui. Lógico, se você tiver prática, você faz isso daqui até de cabeça. Em 1 minutinho você pega e faz isso daqui. Mas como nós estamos aprendendo agora, nós não temos tanta prática assim, né? 2 mais 4, 6, mais 1, 7. Pronto. Essa é a nossa resposta. 7 oitavos. Beleza? Esse 7 ficou estranho, né? Mas é isso aí. Tá bom? Tá show de bola. Vamos pegar mais uma aí. Fazer um sorteio visual. Deixa eu pegar aqui números... ali, ó, C. Que eles são primos entre si. Eu já explico o que é isso. 4, menos 1 e 5. Repara, aqui na I, quando eu vim decompondo, né, quando eu vim fatorando, o que aconteceu? Esse 2 aqui, ele dividiu todo mundo, né? Dividiu o 4, o 2, o 8. Esse 2 ele pegou, dividiu aqui, ó, os outros dois restantes. Então essa divisão aqui, ela foi bem favorável. E no final a gente acabou tendo aqui o 8 se repetindo, né? Por que isso acontece? Porque a gente tem aqui números que são múltiplos. Eles são múltiplos e divisores entre si, né? Aqui, nesse caso, não. O 4, ele divide por 1, 2 e por 4. O 5, ele é primo, só divide por 1 e por 5. E nesse caso aqui, eles não têm divisores comuns, com exceção do 1, tá? A gente nem conta com isso. Nesses casos em que os números eles não têm divisores comuns, a gente chama eles de primos entre si. O 5 e o 4 não tem nada que divide eles ao mesmo tempo, além do 1. Nesses casos aqui, você faz o MMC de cabeça rapidinho. Por quê? Se eu não vou ter nada para dividir entre eles, quando eu for decompor, olha o que vai acontecer. Por 2. Por 2. E 5. Olha o 4 aqui. 4 vezes 5, 20. Eu já sei que isso daqui vai acontecer antes de eu fazer. Então, não preciso disso. É só eu pegar e multiplicar eles. 4 vezes 5, 20. Eu já sei aqui que o meu MMC, o mínimo múltiplo comum entre eles é 20. Aqui, deixa eu mudar a cor. Eu gosto de um negócio bem colorido. 4 vezes 5 e o 5 vezes 4. Então, 5 vezes 9, né? A gente pega, lembrando, a gente pega esse número e multiplica lá em cima, né? 5 vezes 9 dá 45. E 4 vezes 1, 4. 45 menos 4, 41. Essa daqui é a nossa fração resultante dessa minha subtração. Tá? Não se enganem pelos números maiores. Pô, esse número aqui tá grandão, cara. Eu só tinha número pequeno. Essa fração aqui, ela representa um número que é até menor do que esses dois aqui. Tá certo? Não necessariamente que os dois, né? Mas enfim, vocês entenderam, né? Não se enganem. Tá certo? Vou dar um pause aqui que eu vou apagar e já volto. Multiplicação de fração, página 180. Vocês vão ver aí que a multiplicação e a divisão, elas são até mais fáceis, porque você não tem que ficar efetuando o MMC o tempo todo, né? Dá uma facilitada. E é o que eu costumo sempre dizer aí para os meus alunos, em todas as minhas aulas, que a palavrinha de significa o quê? Você já deve estar respondendo aí, né? A palavrinha de significa vezes. Tá certo? E multiplicar frações é muito fácil, muito agradável. Porque você faz de maneira direta. Pura e simplesmente isso. Vou pegar aqui a número 3 como exemplo, ó. Eu não tenho nada embaixo do 3, professor. Você coloca um 1. Tá? Então, ó, 3 vezes 2 dá 6. E 5 vezes 1, 5. Você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 5 sextos, ok? Acabou, só isso.
Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, ó. Letra I, ó. 10 vezes 10, 100. 3 vezes 3, 9. Só isso. O máximo que dá para fazer quando você acabar aqui é tentar simplificar a fração. Se der para simplificar, tá? Vamos lá, a 4 aqui, ó. 1/10 de 2 terços. 1 vezes 2 dá 2. 3 vezes 10 dá 30. Olha lá, ó. 2/30. Dá para simplificar, professor? Dá. Ele não está pedindo. Não é obrigação, mas se você quiser, é par em cima e embaixo, divide por 2, ó. Dá 1/15. Beleza? É sempre bom simplificar, tá? Não vamos ser preguiçosos. A 5, letra A. 1/3 de 2 terços, eu tenho 1 vezes 2, 3 vezes 3, 9, olha lá. Tá certo? É bem facinho isso aqui, né? Deixa eu voltar aqui pros... minhas costas. Pros problemas. 1 para calcular 1/2 de 2/5 da unidade. Observe o procedimento adotado por Marilda. 1. Ela dividiu o retângulo em 5 partes iguais, pintou 2 dessas partes para representar 2/5. 2. Para obter 1/2, ela utilizou a linha horizontal dividindo. Ela pegou a figura anterior dela, né? Pegou aqui e fez assim, ó. Dividiu, né? Só que ela fez uma reta, não fez o que eu fiz aqui, né? Ela utilizou a linha horizontal, dividindo a figura em 2 partes iguais e coloriu de outra cor. 1/2 de 1 de 2/5. Letra A. Escreva a multiplicação correspondente a 1/2 de 2/5 da unidade. Ele quer a multiplicação 1/2 vezes 2/5. Essa é a multiplicação, tá? Agora, na letra B, qual é o resultado da multiplicação? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Então, eu tenho 2 de 10. Tá certo? Escreva o resultado dessa multiplicação na forma de fração irredutível. Agora, você vai dividir em cima e embaixo por 2. 2 por 2 dá 1 e 10 por 2 dá 5. Essa daqui é a minha fração irredutível. Tá certo, pessoal? Também não preciso pegar para fazer o restante. Por quê? São exercícios bem tranquilinhos, tá? No final é só a gente conferir aí. Probleminhas. Essa 9 aqui ela é interessante, tá? Porque tá misturando as duas operações. Eu vou pegar para fazer com vocês também. Tô dando uma lida aqui nesses problemas, só para ver se tem algum problema muito elaborado. Não tem, não. Vamos pegar essa 9 aqui, que ela mistura duas operações. Deixa eu pegar a D. Enquanto isso eu explico para vocês o porquê que eu estou pegando a D. A D, ela tem ali uma soma com um número natural. Eu sei que tem gente que se confunde fazendo isso daí. 1/5 vezes 1 inteiro mais 2 terços. Tá? O que manda a regrinha da matemática? O que eu tenho que fazer primeiro? O que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses eu tenho uma soma de um número natural mais uma fração. O número natural você transforma na fração. Coloca um 1 embaixo. Tá certo? Qual é o MMC entre 3 e 1? Muito fácil, né? É o 3. Tá certo? Eu usei esse cara aqui. 1/5. Eu estou utilizando ele agora? Não. Então eu repito. 1/5 vezes. Agora a gente vai efetuar o que está aqui dentro. Tá certo? Mais o MMC é 3, né? Beleza. Qual número você multiplica 1 para chegar no 3? E o 3 é o próprio, né? Esse númerozinho multiplica lá em cima. 3 vezes 1, 3. Esse númerozinho multiplica lá em cima. 2. Repara que esse cara a gente não mexeu. É o próprio. Tá? Agora que as frações têm o mesmo denominador, eu posso somar em cima tranquilamente. Tá?
3 mais 2 dá 5, repete o denominador. A partir de agora eu tenho uma multiplicação de duas frações normais, tá? 1 vezes 5 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Beleza? Posso simplificar isso aqui em cima e embaixo por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 15 dividido por 5 dá 3. Tá certo? Aos coleguinhas que já estão mais avançados, com certeza já observaram isso daqui e falou assim: professor, dá para cancelar o 5 com o 5, não dá? Nossa, tô zarolha. Dá, tá certo? Sempre que eu estiver multiplicando, eu posso simplificar antes de eu multiplicar. Por quê? Você já tem a percepção que no final você deveria ter feito isso daqui, né? Essa divisão por 5. Se eu não simplifico antes, eu tenho que simplificar depois. A vantagem de você simplificar antes é porque você está diminuindo o número. Essa multiplicação ela fica muito fácil. O 1 está em cima, ó, 1. E o 3, 3 vezes 1, 3 está aqui. Você já sai na resposta direto. Tá bom? É a vantagem de você estar multiplicando antes aí. Todas elas são iguais. Você vai fazer o MMC quando for preciso, né? A letra A não é o caso, você já tem o mesmo denominador. Você pode fazer diretão. Tá certo? Eu não preciso ficar fazendo isso daqui com vocês, todas elas, por quê? Primeiro, eu espero sinalizar dúvida. Se ninguém sinaliza dúvida, vocês têm a resposta no final do livro, para poder conferir. Então, eu estou fazendo aqui as mais difíceis, as mais diferentes, tá certo? Vou pular essa explicação toda aqui, porque eu prefiro trabalhar com vocês na prática. Matemática a gente aprende melhor na prática, tá certo? Aliás, eu diria que quase tudo, né? A gente aprende na prática. A gente tem a teoria ali, depois vai diretão. Letra A. Vamos lá. Divisão de frações, ou divisão de um número natural por uma fração. Você repete o primeiro e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 2/3? Inverter uma fração é trocar o numerador pelo denominador. Então isso daqui vai ficar 3/2, tá certo? Então divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Você vai estar invertendo a segunda fração. 3 vezes 3 dá 9. Apertei o botão. 9 dividido por 2. É só isso, pessoal. Lembra que eu falei que a multiplicação e a divisão eram mais fáceis? Letra B, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Tá certo? Sempre que você tiver o mesmo número aqui, ó, em cima e embaixo, você pode cancelar, se você quiser, tá? Normalmente o pessoal chama de cortar, né? Corta, corta. O nome disso daqui é processo do cancelamento. Vocês devem ter aprendido isso daí lá no 5º ano. Então, 5 vezes 1 dá 5. 6 vezes 1 dá 6. Professor, se eu não cancelar, 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes 6 dá 18. Você vai ter que simplificar por 3. Vai ficar 5/6. Então, macete. Cancela antes. Vai te ajudar. Vamos lá, letra C. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tá bom? Eu tenho algum múltiplo em cima e embaixo? Olha lá, aqui a gente já tem um número grande, né? 7 vezes 14. Vai facilitar muito a sua vida se você observar aqui os múltiplos, tá? Então, quanto que é 14 dividido por 2? Eu vou estar dividindo aqui em cima e embaixo por 2, tá? 14 por 2 dá 7. E 4 por 2 dá 2. Eu tenho algum outro múltiplo em cima e embaixo? Não, não tenho. Do lado você só multiplica. 7 vezes 7, 49. E 2 vezes 3, 6. Repara que não dá para dividir. Essa fração aqui ela já é irredutível. Tá? D. 5 quartos vezes 5 quartos. Inverte a segunda, né? 5 vezes 5, 25. E 4 vezes 4, 16. Não dá para dividir.
Letra E, a gente tem que fazer o que está dentro do parênteses antes, né? Repara que dentro do parênteses a gente tem ali uma subtração com o mesmo denominador, ele facilitou a nossa vida. Então, 1/2 dividido por 2 menos 1, 1. Repete o denominador. Tá? Ficou 1/3 porque é o mesmo denominador, é só você repetir. Tá? Agora vamos lá, divisão. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ó. Agora é só multiplicar. 3 vezes 1, 2 vezes 1. Fechou? Vou fazer todas essas aqui com vocês, tá? Que eu não quero que ninguém saia da aula com dúvidas. Cadê? Tá aqui. Achei. Vamos lá, F. Primeiro que está dentro do parênteses. 3/4 dividido por, dentro do parênteses, eu tenho uma multiplicação. 1 vezes 1, 3 vezes 2. Lembra, multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Agora é só multiplicar direto. Antes, eu tenho algum múltiplo em cima e embaixo. Olha o 6 e o 4 aqui. Eu posso dividir o 6 por 2, que dá 3, e o 4 por 2, que dá 2. Agora é só você multiplicar o resultado. 3 vezes 3 dá 9, e o 2 vezes 1, 2. A fração já vai sair irredutível se você simplificar antes. Confia em mim, é mais fácil. Tá? Por que eu estou sendo chato com isso? Porque muito aluno não faz. Ah, não vou fazer não. E acaba se ferrando, porque faz muito mais conta depois. 2/3 menos 1/6. Vamos lá. Eu estou subtraindo, denominador é diferente, eu tenho que fazer MMC. Repara que o 3 e o 6, eles são múltiplos. Quando eu for decompor o 6, eu divido por 2 e por 3. Quando eu dividir por 3, eu estou dividindo 3 ao mesmo tempo. Então, o MMC entre esses dois caras aqui é o próprio 6, tá? Então vai ficar assim, ó. 2 dividido por 6, ó. É o MMC entre 3 e 6, beleza? Ah, professor, não consigo fazer isso de cabeça. Não tem problema, você mesmo aí pega e decompõe no cantinho no papel, pô. Você não é obrigado a fazer de cabeça, não. O 3, para chegar no 6, multiplico por 2. O 6 é o próprio número. Esse 2 aqui, ele multiplica lá em cima. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1. Olha quantos exercícios a gente está fazendo nessa aula aqui. Não quero que ninguém saia com dúvida. Cara, a fração é muito importante. Não pode ficar pecando nisso, não. 4 menos 1 dá 3. 6 a gente só repete. Beleza? Agora a gente vai dividir. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 6 sobre 3. Ó, a galera que já se ligou que isso daqui dá para simplificar, pode simplificar antes, hein? 2 vezes 6 dá 12. E 12 dividido por 3, 4. Então isso tudo aqui deu 4. Belezinha? Número 2. O inverso de uma fração pode ser um número inteiro? Sim. Vou te dar um exemplo básico. Que toda hora ele se repete aqui, ó. Eita. 1 sobre 2. Se eu pegar e inverter esse cara aqui, eu estou trocando o 2 pelo 1, não é? Então fica assim, ó. Eita. Tá certo? Esse 1 aqui, a gente não precisa escrever, né? Então é só 2. Pode ser sim. O resultado de uma multiplicação de uma fração por sua fração inversa. A gente pode pegar isso aqui como exemplo. 1 sobre 2 vezes 2 sobre 1. 2 com 2, 2 com 1, 2 com 1. E o número dividido por ele mesmo dá 1. Qual é o resultado, então? 1 inteiro. Beleza? Beleza. Deixa eu ver aqui. Frações
e partilhas. Mesma coisa, tá? Agora ele vai estar pegando aqui só exemplos, né? É isso aí. É isso aí. Eu não vou me estender muito, que senão o vídeo vai ficar enorme. Já deve estar grande pra caramba já. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar esse vídeo aqui agora e a gente continua numa próxima aula, tá? A gente pode pegar esses exercícios aqui, mas eu quero dar seguimento aí no capítulo 20, 21, tá certo? Agora a gente vai tocar o barco aí. Falou? Então, pessoal, por hoje é só. Um grande abraço pra vocês aí, saúde pra todo mundo, fiquem com Deus. Valeu. Fui.